está pronto para viver para Cristo e morrer por Cristo? Hoje nós vamos estudar sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E no vídeo de hoje nós estaremos trabalhando a lição de número 12, que a introdução já foi feita, né? A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E antes de entrarmos na lição, nos dê este voto de confiança, esta ajuda, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like missionário e também comente no nosso vídeo, Daniel. Nos fale o seu nome, a igreja que você congrega, a sua cidade, seu estado. Nós vamos ficar muito felizes em conhecer você que nos acompanha aqui no canal Sentinelas da Teologia. O tópico 1 da lição fala sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Cristo. Esse tema é importante, Anderson, porque nós vivemos numa cultura que se propaga dentro do cristianismo, infelizmente uma cultura errada, de que o cristão não pode sofrer, que o sofrimento não faz parte da vida cristã. Eu já li a Bíblia várias vezes e também já ouvi inúmeras pregações sérias, teológicas, comprometidas com a Bíblia Sagrada, e nenhuma das leituras que eu fiz está dizendo que o cristão é isento de sofrimento. Pelo contrário, Jesus Cristo mesmo nos falou lá no Sermão da Montanha que todos aqueles que querem viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eles serão perseguidos. E bem-aventurado quando os homens vos perseguirem, né, por causa do meu reino. Então, o sofrimento, as dificuldades, as tribulações, as angústias fazem parte da vida cristã e Paulo tinha esta consciência. E é por isso que Paulo ele teve coragem para lidar com o tema, né, chamada morte. Paulo teve coragem em função da sua compreensão do ponto de vista bíblico. E algumas impressões que nós temos, professor Daniel, que se você prestar atenção, muitas nessa teologia da prosperidade, do triunfalismo, parece que o cristão não vai morrer nunca, né? Porque a cura, toda enfermidade é do inimigo, o cristão não pode ficar doente, mas o nosso corpo é perecível. Todos vamos padecer um dia. Se Cristo não voltar antes para nos arrebatar, todos padeceremos um dia. E nós vamos ver que Paulo tinha essa consciência. E muito mais, professor Daniel, porque Paulo sabia que ser um mensageiro do Evangelho, naquela época, era assinar seu atestado de óbito. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, né, que todos querem viver piedosamente padecerão perseguição. Exato. A vida piedosa, a vida cristã, é uma vida marcada pela perseguição. E Paulo conhecia tão bem isso, porque antes de Paulo ser um mensageiro do Evangelho, um apóstolo de Jesus Cristo, Paulo foi perseguidor da igreja, perseguidor de Cristo. E muitas das pessoas que Paulo perseguiu, levou aos tribunais judeus, foram apedrejados. Nós temos o exemplo lá de Estevão, que o texto vai dizer no livro de Atos que Paulo estava lá e Paulo consentiu com a morte. Então, Estevão, que era um diácono, também um evangelista da igreja da época, um exímio pregador, ele foi morto, apedrejado, por quê? Por causa do evangelho de Jesus Cristo. Então, quando Paulo foi encontrado por Cristo, salvo por Cristo, chamado pelo Senhor para ser um apóstolo, Paulo sabia que ali ele já havia assinado a sua sentença de morte. Paulo sabia que seria perseguido. Paulo sabia Paulo não sabia quando, mas Paulo sabia que muito provavelmente em qualquer uma das suas viagens missionárias ele poderia padecer justamente por causa de ser um seguidor e muito mais, um anunciante do Evangelho de Jesus Cristo. E foram poucas as viagens missionárias de Paulo que ele não teve nenhum tipo de problema. A maioria das viagens ele até enfrentou lá, quando ele vai fazer aquela narrativa, né? Vai defender o seu ministério diante das falsas acusações que estavam levantando contra ele. Ele vai dizer que ele sofreu várias ameaças de morte
Em alguns momentos teve que se fingir de morto, né? Então... Foi apedrejado, aí teve que se fingir de morto, o desceram por um cesto, pelos muros da cidade. Por onde Paulo passou, né, pastor Daniel? Foi fustigado, foi açoitado, foi perseguido. E mais, o início da história da igreja foi marcada por sangue. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja foi apedrejado. Tiago teve a sua cabeça cortada por causa do evangelho. João Batista teve sua cabeça cortada por falar a verdade. Ou seja, o início da igreja foi marcada por sofrimento e por morte. E Paulo então vai nos dar o antídoto, né? Como nós conseguimos enfrentar a morte de forma tão gloriosa que ela não nos assuste de cumprirmos com o propósito de Cristo na nossa vida, que é pregar o evangelho. No tópico 2 da lição, a coragem para enfrentar as ameaças de morte, nós veremos aqui a firmeza do apóstolo Paulo diante desse tema tão difícil para muitos aceitarem, né? De que forma, então, Paulo enfrenta essas ameaças de morte? Aqui é importante, professor de escola bíblica, o nosso propósito é trazer subsídio e dar dicas para que você possa conduzir a sua aula de maneira didática e biblicamente compreensível. Quando o autor da revista ele comenta aqui sobre a coragem de Paulo para enfrentar a morte, ele está se situando no texto bíblico lá em Atos capítulo 21. Então é interessante que você traga a sua turma e leia com seus alunos lá Atos capítulo 21, do versículo 7 até o versículo 13, que é quando Paulo ele está indo para Jerusalém. Ele vai até Jerusalém para levar algumas ofertas para os irmãos que lá estavam e também para cumprir alguns votos como judeu. E daí Paulo ele vai parar, antes de ir para Jerusalém, ele vai fazer uma estadia em Cesareia. Ele vai ficar alguns dias em Cesareia. E lá a Bíblia vai dizer que um profeta chamado Ágabo, ele vai chegar, ele vai pegar o cinto de Paulo, ele vai se atar mãos e pés com o cinto de Paulo, ele vai dizer, assim farão com o dono deste cinto. Então Deus estava falando através de Ágabo que sim, não era algo que poderia ser evitado, que isso aconteceria. Isso é como as pessoas, né? Não, Deus não estava... Quando Deus fala, irmãos, não é algo que, mas se Paulo não for... Não, aconteceria. Então, se você pegar e ler capítulo 21 de Atos, do versículo 7 até o 13 com seus alunos, eles vão se situar na sua aula sobre o contexto de que nós estamos falando a lição. E olha que interessante, quando eles falam para Paulo que Paulo, o profeta usado por Deus, fala para Paulo que Paulo seria preso e seria entregue na mão dos gentios. No versículo 12 vai dizer bem assim, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo para que ele não subisse a Jerusalém. O povo, não vai, Paulo, fica, porque o povo tinha medo que o apóstolo seria morto. É o tema da lição que estamos falando, a coragem de Paulo em enfrentar a morte. Aí Paulo, olha a resposta de Paulo. Então Paulo respondeu, versículo 13, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está. Algumas doutrinas fundamentais que Paulo tinha. É por isso que a lição passada nós falamos das doutrinas. É muito importante o cristão ter fixada na sua mente, no seu coração, e estar embasado nas doutrinas bíblicas. E Paulo assim estava. A primeira questão, Paulo sabia da soberania de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Deus é soberano. As mãos de Paulo, ou melhor, a vida de Paulo, não estava nas mãos dos gentios nem dos judeus. A vida de Paulo estava nas mãos de Deus. Então Paulo estava convicto disso. Paulo falou, por que vocês estão tristes? Eu estou pronto para ser preso e até morrer por Jesus. Assim como Estevão morreu, assim como Tiago morreu, assim como João Batista morreu, assim como muitos outros já haviam morrido nesse período, Paulo vai dizer, eu estou pronto. Eu sei que este evangelho, os homens me condenam por causa dessa mensagem. Mas se esta mensagem me traz condenação dos homens, que isso se cumpra. Mas Paulo, ele tinha honra. Aquela época, professor Daniel,
a honra de morrer por Cristo, porque Cristo havia morrido por eles, por nós. Então era uma honra para Paulo. Se Paulo morreria por causa do evangelho, era sinal que este evangelho que Paulo estava pregando estava incomodando os homens. E se estava incomodando, Jesus disse, se vocês, os homens vão se aborrecer com vocês por causa da minha mensagem. Paulo sabia que a mensagem que ele estava pregando era verdadeira e estava causando efeito. Então é uma honra para os apóstolos. Não era um desespero, era uma honra, porque eles estavam morrendo por uma causa nobre, que era a mensagem do Cristo crucificado que salva, liberta e leva para o céu, não para o Daniel. E também, Anderson, quando Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que ele vai trazer de forma mais vívida este assunto da morte e da ressurreição, ele vai deixar bem claro que a ressurreição de Cristo é um marco primordial do cristianismo. Porque se Cristo não ressuscitasse, toda a pregação não teria valor nenhum e nós estaríamos perdidos. Imagina, nós cremos num Cristo que não venceu a morte. Então, quando Paulo vai trabalhar o assunto sobre a ressurreição, Paulo vai dizer que Cristo, ele foi a primícia dos que dormiram. Então, Cristo, ele morreu, mas ressuscitou. E a garantia da ressurreição de Cristo é que nós também ressuscitaremos um dia juntamente, da mesma forma como Cristo foi ressuscitado e teve seu corpo transformado num corpo de glória, nós também teremos esse mesmo processo. Então, por que temer a morte diante dessa certeza de que a morte não é a palavra final? A palavra final é o próprio Cristo que venceu a morte. Então, quando Paulo ele lida com este assunto, inclusive as profecias que ele recebeu, tanto das profetisas lá, das filhas de Filipe, né? Como também do próprio profeta Ágabo, Paulo não se assusta em detrimento dos irmãos que estavam ali e ficaram, não, Paulo, não vai, não, eu vou, porque eu não só estou pronto a sofrer por amor de Cristo, como a morrer por amor de Cristo. Por quê? Porque Paulo tinha certeza. A convicção de Paulo, a confiança na obra de Cristo. Tanto é que ele vai dizer, né, a minha vontade já era estar com Cristo, eu só não estou lá porque eu ainda tenho um propósito a cumprir, que é falar do amor de Cristo. Então, o problema, ou o cristão, não deve temer a morte, pelo contrário, ele deve ter a morte como um aliado, porque é a morte que é, no caso, a interrupção da vida física, ela serve como um trampolim, né, para nós adentrarmos uma vida espiritual. E aí sim, né, longe de qualquer possibilidade de morte. Por isso, irmãos, que esse assunto para nós cristãos não deve ser temido, deve ser temido pelos ímpios, porque a Bíblia está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quem morrer em Cristo ressuscitará para a vida eterna. Quem morrer sem Cristo ressuscitará para a condenação eterna. E aquela teoria do aniquilacionismo, isso é uma barca furada. Biblicamente não existe. Não existe. Existe uma vida eterna com Deus ou sem Deus. Por isso que o apóstolo Paulo estava seguro, porque ele sabia que a morte seria a passagem para a vida eterna com Cristo. Então, meus irmãos, esse assunto é de suma importância e deve ser falado, porque tem muita gente que tira a vida, Anderson, achando que terá uma outra vida melhor do que esta vida aqui. Está totalmente equivocado. Existe uma vida após a morte, sim, mas uma vida que só faz sentido se estiver em Cristo Jesus. Se estiver em Cristo. E como Paulo, a confiança, a certeza que tanto a vida dele quanto a morte estava nas mãos de Deus. Não estava, se Deus lá quer que isso suceda comigo, amém. Eu sou só um servo. A minha vida e a morte, ou seja, a minha passagem para a vida eterna, essas estão na mão de Deus. É Ele que determina
o dia, a hora e o momento. E nós, se estamos em Cristo, estamos prontos para esse momento, né? Assim, por isso que Paulo vai dizer lá, né? A morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, diante de Cristo, até a morte. E como o professor Daniel estávamos conversando aqui antes de iniciar o vídeo, num período que nós, últimos 2 anos, né, professor Daniel? De pandemia, de morte, de pessoas que passaram, estão em desespero com medo da morte. E nós vimos Paulo aqui, eu estou pronto para ser preso e morrer por Cristo. Porque Paulo tinha convicção daquele que lhe pregava e do Senhor que ele servia, que era o Cristo que havia morrido sim, mas ressuscitou e estava vivo, e Paulo tinha certeza que essa promessa da vida eterna era fiel e verdadeira. Por isso que Paulo não tinha nenhuma preocupação para com a morte, né, professor? Tanto é que no tópico 3, que fala sobre as acusações e a prisão de Paulo no templo, Paulo, nesse momento em que já está sendo acusado e está sendo encaminhado a César para lá ser julgado, e o desfecho foi a condenação dele à morte, né? Ele em nenhum momento, né, ele se preocupou em sua defesa, pelo contrário, ele aproveitou todas as falsas acusações para falar de Cristo, não foi isso? Isso nós vamos ver aqui o comentarista, novamente, nós vamos trazer subsídios que vão além da revista. O comentarista ele vai trazer logo na prisão de Paulo no templo. Mas você também pode trazer para sua turma algo a mais, que é bem interessante, que após Paulo já ter sido preso, Paulo já estava há alguns anos preso, e Paulo teve a oportunidade de se defender. Ou seja, Paulo estava preso e sabia que a continuidade daquela prisão seria a morte. Ele seria decapitado por Roma. Aí Paulo teve a oportunidade de chegar, olha só, estar diante do rei. Paulo estaria diante do rei Agripa e diante do cônsul Festo, estava na casa de Festo. Paulo agora tinha a oportunidade para ele mesmo se defender. Autoridades que poderiam absolvê-lo, né? Não, era o único que poderia absolver Paulo naquele momento. Podia, pode ir embora, Paulo. Então Paulo tinha uma oportunidade de fazer a sua defesa, ser o seu próprio advogado. E quando Paulo estava diante do rei Agripa e de Festo, o que Paulo faz? Paulo ele vai falar do que Jesus fez na vida dele, dizendo: eu era um perseguidor, mas esse Cristo me salvou. E desde este dia eu obedeço o chamado dele. E ele falou: eu preguei tanto a pequenos e a grandes que se arrependessem e fizesse obras de arrependimento. E daí Paulo lá, no capítulo 26, você mostre, leia isso com a sua turma, capítulo 26, e o versículo 24, olha só. Dizendo essas palavras que eu acabei de citar, Paulo contando, narrando o que Jesus fez na vida dele, dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Olha só, Paulo estava pregando e Festo interrompeu Paulo, porque a oportunidade foi dada para Paulo se defender. Mas Paulo estava pregando sobre Jesus. Aí Festo repreende Paulo em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Aí Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Aqui nós vemos imonia de Paulo. Se não, essa palavra que eu falo, não, louco é aquele que não crê nesse evangelho. Louco é aquele que esquece que esta vida é passageira e vai haver uma morte que é o final deste corpo físico e haverá uma vida eterna, como o professor Daniel disse. Ressuscitará para a eternidade com Cristo, para a condenação do inferno. Aí Paulo disse: não, eu não. As palavras que eu falo são palavras de verdade, palavras de salvação. E daí Paulo vai continuar dizendo: porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Portanto, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que ele diz. Olha que Paulo estava estimulando o rei. Diz aí, rei, o Senhor acredita na palavra de Deus, nos profetas de Deus. Aí, olha que o rei vai dizer para Paulo. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? Ou seja, a me converter a Jesus Cristo? Aí Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou. Olha só,
Olha o medo que Paulo não tinha da morte, pastor Daniel. Porque Paulo tinha uma única oportunidade para se defender, para ser livre da condenação da morte imposta por Roma. O que Paulo fez? Paulo pregou. Paulo falou da obra de Cristo na vida dele e do Evangelho de Jesus. E que Evangelho? Arrependimento. E aqui estava se cumprindo o que Deus falou para Ananias lá em Atos 9, na conversão de Paulo. Lembra, Daniel? Que quando Ananias foi enviado até para orar por Paulo, Deus disse para Ananias: este, para mim, é um escolhido, para levar a minha palavra aos gentios até a reis e para os judeus. Então Deus disse que Paulo seria usado para pregar o evangelho para reis. Agora, se Paulo estivesse preocupado com a sua vida nessa terra, e Paulo estivesse com medo da morte, ou seja, não estivesse preparado para a morte, Paulo nem lembraria de Cristo, pastor Daniel. Paulo iria se defender, mas Paulo não. Paulo, eu estou pronto. Eu estou pronto porque eu estou em Cristo. E eu sei que este sangue de Jesus me leva para a vida eterna. Então, em todo momento, eu vou falar este evangelho. Na sua única oportunidade, ele pregou, ele testemunhou da obra e da pessoa e da verdade de Jesus Cristo. E por que Paulo não tinha essa preocupação de se defender, em si de pregar a Cristo? Porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52, ele vai dizer assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Antes um pouquinho, no 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o corpo mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa certeza Paulo já tinha, que de alguma forma, ou no arrebatamento, ou vivo ou morto, ele estaria com o Senhor. Então, nada neste mundo que se relacionava à questão da morte preocupava a vida de Paulo, porque Paulo tinha certeza que a sua vida estava nas mãos de Deus, e a vida que ele estava vivendo aqui nessa terra só tinha um propósito, que era falar de Cristo, e Paulo não perdeu uma oportunidade sequer, nem quando a sua vida estava sendo colocado em risco. Ao invés de se defender, ele anunciou Cristo, porque ele sabia que a sua defesa era o próprio Cristo. Amado irmão, minha irmã, professora da escola bíblica, aproveita essa oportunidade ímpar para mostrar num período de pandemia onde pessoas têm sido acometidas com medo da morte, para mostrar que aqueles que estão em Jesus Cristo, a morte é, como diz o professor Daniel, um aliado, porque a morte vai nos livrar deste corpo que nos leva ao pecado e vai nos levar direto para a presença do Eterno, vai nos levar para perto do Senhor Jesus Cristo. Então o cristão, ele tem plena confiança e convicção na obra de Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos como Paulo, prontos para ser perseguidos e até morrer por Jesus Cristo. Porque a vida do cristão é Cristo. A mensagem do cristão é Jesus Cristo. E a esperança do cristão é partir com Cristo, porque sabe que terá vida eterna. Que Deus abençoe você, compartilhe este vídeo e, se Deus permitir, até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Palavra.